Agora a gente vai falar um pouco sobre a escala de Glasgow, tá? A gente falou, logicamente, sobre a perfusão periférica, tá? Para saber como que tá a circulação do meu paciente. Falamos também sobre a questão do oxímetro, para saber a oxigenação do meu paciente e, logicamente, o batimento cardíaco. E falamos sobre a glicemia. A glicemia, tá, capilar, eu vou deixar para vocês fazerem uma pesquisa para saber os valores, tá? Quando ela está alta e quando ela está baixa. Então, quando ela está com uma hiperglicemia e uma hipoglicemia, tá? Quais são os valores? Então, essa é uma pesquisa, tá? E toda pesquisa que eu deixar em cada vídeo, eu vou cobrar depois, tá? Então, a gente vai falar sobre a escala de Glasgow. Então, o nosso tema agora é sobre a escala de Glasgow. Para que a gente utiliza essa escala? Essa escala é uma escala neurológica, tá? Para saber as condições neurológicas do meu paciente, tá? Então, é muito importante que a gente faça essa avaliação. Então, primeiro a gente vai falar sobre abertura ocular, tá? Então, a gente vai falar sobre a escala de Glasgow, abertura ocular. Então, a gente vai começar. Aqui são scores, tá vendo? Ó, scores do 1 ao 4 na abertura ocular. Aqui a gente tem scores, tá vendo? Da, logicamente, resposta verbal, que é do 1 ao 5, tá? Do 1 até o 5. E, logicamente, do scores, tá? Que é resposta motora do 1 até o 6, tá bom? Então, a gente vai começar, logicamente, com o primeiro, que é, logicamente, abertura ocular. Então, a gente vai fazer a avaliação. Se o meu paciente, ele consegue, logicamente, abrir os olhos, tá? Espontâneo, tá? Então, ele vale, logicamente, 4, tá? Então, o valor é 4. Se ele responde só por estímulo, a gente chama ele, seu José. Então, é 3 o valor, tá? Se ele tem um estímulo, tá? Se é por estímulo de algia, deixa eu só apagar aqui que ficou meio feio. Deixa eu apagar tudo que ficou meio feio. Deixa eu só mostrar aqui. Então, logicamente a minha avaliação. Então, se o meu paciente ele tá com uma resposta, né, de abertura ocular com algia, tá? É preocupante, porque o meu paciente, a gente tocou no meu paciente, ele gritou e abriu os olhos, então ele está com muita dor, ele está com muita algia. Então é muito importante a gente saber disso, tá? Então, ele é 2, tá? Então tá diminuindo. E sem resposta nenhuma é 1, então isso é preocupante, tá? Para saber, por exemplo, o meu paciente ele desmaiou. Tá? Então a gente vai fazer, logicamente, aplicar a escala de Glasgow. Então a gente aplicou lá a escala de Glasgow, tá? Deu 1. É preocupante. O paciente ele não está tendo, logicamente, abertura ocular espontânea. Ele não está tendo por estímulo, ele não está tendo por dor. Então é preocupante, principalmente quando o paciente ele tem um TC de crânio. Por exemplo, teve um desmaio, ou teve pisou numa pedra e ali ele caiu, tá? A gente viu hoje em dia que está tendo bastante protesto nos Estados Unidos por conta, logicamente, de uma luta, não é? A questão dos direitos de pessoas, não é, afrodescendentes, e um policial empurrou, não é, um senhor e ele bateu a cabeça. Vocês viram que na hora saiu sangue. Tem essa reportagem, tá? Se quem quiser assistir, na hora saiu. E a gente vai aplicar essa escala de Glasgow, que é a escala neurológica. E se ele tá sem abertura, tá vendo? Ocular, tá vendo? Sem uma resposta ocular, é preocupante. Agora a gente vai falar sobre, logicamente, resposta verbal, tá? Então vamos começar a avaliação. Se ele está orientado se ele sabe o que aconteceu. Por exemplo, ele bateu a cabeça, mas ele sabe o que aconteceu, o endereço dele, quantos filhos ele tem, se é casado ou não. Então ele está orientado. A gente disse que ele está orientado. Então tá ok, tá com 5. Se ele está confuso, por exemplo, ele fala que mora num bairro, aí ele esqueceu, fala que está no outro, né? Então ele está meio confuso ainda, tá? Resposta inapropriada, ele fala que hoje é sexta, então
hoje é sábado, então inapropriada, tá? E logicamente sons é incompreensível, ele fica. Você pergunta, ele demora muito, né, a responder. Então, incompreensível esses sons, tá? 2, sem resposta, tá? Verbal, é preocupante também, tá? Meu paciente ele não tá tendo resposta nenhuma, é muito preocupante, tá? Então a gente vai para a parte, tá, motor agora, tá? A gente já falou logicamente da parte ocular, que é essa parte aqui, já falamos também da parte verbal e vamos falar logicamente da parte motora, tá? Quando a gente somar cada scores desse, por exemplo, 1 e 1, se der 3, meu paciente ele tá muito grave, tá? Por exemplo, aqui deu 3, tá? Então ele tá pro estímulo verbal. Aqui, por exemplo, vamos dizer que deu mais 3, tá? São 6. E aqui deu, vamos dizer assim, 2, 7, tá? A gente precisa entubar esse paciente, tá? O mínimo para entubar meu paciente é 8, tá? O mínimo. Então, para entubar meu paciente é 8. 7 é apropriado? Não, nem tanto, porque meu paciente ele já está grave, mas intuba o paciente com 7 também, mas no mínimo 8, tá? Então, a gente vai falar logicamente que é a resposta motora, que é a última, tá? Então, se ele obedece ordem, é 6, tá? Se ele localiza a dor, tá? Na hora que a gente pergunta, né? 5, tá? Reage à algia, mas não sabe aonde está a localização, é 4, tá? Se ele está tendo uma fricção anormal, se ele está dobrando, se não dá, então, ou uma extensão, tá? Logicamente a fricção anormal vale 3, já a extensão anormal, tá? Vale 2. E sem nenhuma resposta, esse paciente vale 1. Tá vendo? Ó, 1. Se meu paciente estiver com 1. Deixa eu pegar a parte daqui. E 1, que são 3. O meu paciente ele tá muito grave, tá? E ele pode vir a falecer a qualquer momento, tá? Mas se eu pego 4 daqui, tá? Mais 3. São 7 e mais 1 daqui, no mínimo, tá? É 8, lembra? Intubação, a gente vai intubar esse paciente, tá? Então, esse paciente ele precisa ser intubado, tá? Então, isso quer dizer que a parte espontânea dele, que é a parte ocular, ela não tá, logicamente, sendo tanto prejudicada, mas a parte motora, sim. E a parte, logicamente, verbal também está sendo prejudicada. Então, esse paciente ele precisa ser intubado para que ele melhore a condição física dele. Então, é bem interessante a gente saber, logicamente, dessa escala de Glasgow, tá? Essa daqui é uma escala revisada de trauma que a gente precisa saber. Tá vendo aqui, ó? Escala de Glasgow. Tá vendo, ó? De pressão arterial e frequência cardíaca, tá? Que é bem importante. A escala de Glasgow de 13 a 15, meu paciente também. De 9 a 12, tá meio moderado. De 6 a 8, meu paciente ele precisa ser intubado, tá? De 4 a 5, ele não tá correndo tanto perigo, mas ele tá tendo um rebaixamento do nível de consciência. E 3, meu paciente corre grande risco e ele pode vir a falecer, tá? Pressão arterial, tá? Depende muito da questão da pressão arterial do meu paciente, tá? Então, essa parte aqui depende muito da condição física do meu paciente, tá? A gente trabalha, logicamente, com 120 por 80, tá? 120 por 80, que a gente fala que a pressão está ótima do meu paciente. E a gente trabalha também com 140 por 90, por 100
pouco 60, então depende muito da condição física do meu paciente, essa parte aqui, tá? Tem paciente que tem pressão moderada, pressão normal, que é 120/80, e logicamente pressão baixa, então isso daqui pega um pouco da fisiologia, tá? Do meu paciente. E pega também a parte fisiológica, também a parte também cardíaca, tá? A gente precisa saber se meu paciente, questão do pulso, tá 60, lembra que é de 60 a 100 batimentos por minuto. Lembra, o professor deve ter falado isso para vocês já, tá? Então aqui meu paciente tá bem, tá estável, tá ótimo, tá? E aqui a gente vai somar para saber como que tá meu paciente, tá? Se ele tá acima, se ele tá abaixo. Então isso daqui depende muito como que tá meu paciente, tá? A condição física dele, a questão da frequência cardíaca, se tá baixa, se tá alta, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? E essa daqui é a escala de Cincinnati. Essa escala de Cincinnati aqui é para saber se o meu paciente está tendo um AVE, tá? Um acidente vascular encefálico, tá? Ou encéfalo-encefálico, tá? Como que a gente vai identificar? A gente vai pedir pro meu paciente, tá? Sorrir, tá? Se a gente pedir para ele sorrir, ele não conseguir sorrir, tá vendo aqui, ó? A gente fala que ele tem um desvio de rima, tá? Ou solicitar que a vítima levante os membros superior ao mesmo tempo e ela não consegue levantar os dois ao mesmo tempo, tá vendo aqui, ó? Ela não consegue. Então isso é um sinal que está prejudicando o cérebro ele não está tendo comando, tá? E assim a gente identifica, tá? Desvio de rima é quando o meu paciente começa a entortar logicamente a boca, tá? E assim ele não consegue sorrir, tá vendo? Fica dessa forma, desvio de rima, tá? Esses são os sinais e sintomas, tá? Tem um sinal e sintoma também na questão da fala, a dislalia, que a gente fala. Dislalia, dificuldade em falar, tá? Então, a gente identifica isso na escala de Cincinnati. Essa escala de Cincinnati é para verificar se o meu paciente tem um AVE, tá? Que é acidente, tá? Vascular, acidente vascular encéfalo, tá? Que era conhecida como acidente vascular cerebral, que agora mudou, tá bom?